Paz, creio, tudo bem? Estamos no nosso episódio especial do Setembro Amarelo do nosso Pod Creio, hoje com a entrevistada, a psicóloga Harielle. Olá, eu sou a Harielle, sou formada desde 2023, estou atuando aí na área de psicologia. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e retirar algumas dúvidas. Bom, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui, ainda mais formada em psicologia, um assunto que é tão necessário, mas que eu não sinto que é tão tratado às vezes na igreja. E aí a gente queria saber de você, numa visão mais pedagógica mesmo, o que seria depressão, o que de fato é depressão. Depressão depende muito, porque assim, transtorno suicida e depressão não necessariamente estão ligados um ao outro. A pessoa pode ter o transtorno depressivo e pode também ter o transtorno suicida, ou pode ter o transtorno depressivo e não ter o transtorno suicida. Por quê? A depressão ela é uma causa de tristeza extrema ou, podemos dizer, uma solitude extrema, onde a pessoa ela já não se enxerga mais como necessária. Então ela se isola, automaticamente ela vai se afastando dos amigos, vai se afastando das coisas que faz, ela começa a entrar em desprazer. Então tudo aquilo que ela tinha prazer antes de fazer, ela já não tem mais. Então para ela não faz sentido, ela gostava de andar com seu cachorro todos os dias, brincava com ele. Hoje já não faz mais sentido para ela andar com seu cachorro todos os dias e brincar com ele. E por que disso? O que pode desencadear uma depressão, um transtorno? Depende muito, pode ser um trauma ou alguma relação de perda. Às vezes a pessoa perdeu algum familiar ou alguma pessoa próxima dela e aí a pessoa entrou na fase de solitude. Ela não consegue mais enxergar que ela pode viver sem aquela pessoa. Ou ela pode simplesmente estar passando por uma fase difícil no trabalho, uma fase difícil na vida, onde ela não consegue resolver os seus problemas. Então ela vai se fechando para ela e ela vai entrando naquela tristeza extrema. Tem gente no trabalho, por exemplo, que está esperando uma promoção, não recebeu aquela promoção. Ela vai começar a invalidar todos os desejos delas. O que seria invalidar? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou além. Então, pra mim, não faz sentido continuar. A depressão ela pode ser encarada também como uma síndrome de inferioridade ou algo assim? Não, porque a depressão não é totalmente se inferiorizar. Ela já não enxerga que ela existe como pessoa. E pode dar depressão, quem pode ter? Que idade? Que tipo de pessoa? Todo mundo pode ter depressão. Até de criança até a idoso. Muitas vezes a gente também pode ver isso mais em idoso, quando você vê que eles não querem sair, querem ficar dentro de casa o tempo todo, quando eles se sentem inválidos por conta da idade deles mesmo, ou por conta de não conseguir fazer coisas que eles faziam quando eram mais novos. Crianças, às vezes, por perder algum amigo, ela entrou na fase de tristeza, começou a se isolar dentro de casa, já está numa fase onde pode começar uma depressão se não for cuidada antes. Então, é porque isso que eu te perguntei, tem muita gente que não invalida muito o sentimento de uma criança, né? Tem muita gente que acha que criança, como não tem problema, isso não existe. E tem muita gente também que encara, por exemplo, dentro da igreja, que depressão é falta de Deus. E aí a gente queria te perguntar o que você acha dessa frase, de alguém fala que tá começando a sentir algo mais triste, só que não consegue se abrir muito, porque muitas vezes pessoas que são até da igreja falam, isso aí é falta de Deus. Vai orar. É uma coisa bem interessante, porque quando eu escuto isso, e principalmente quando eu escuto em pregação, eu fico meio transtornada, né? As pessoas falam, a depressão é falta de Deus. Eu falo, certeza que é falta de Deus? Porque às vezes a pessoa confia em Deus, a pessoa sabe que Deus existe, ela sabe que pode crer, colocar todas as suas limitações em Deus. Mas às vezes ela não sabe como fazer isso. Então, às vezes a pessoa se sente até culpada, né? Fica, nossa, eu alguém crente, tá vivendo. Fica naquele ambiente pesado então, de tipo, falta, parece que é culpa sua, a própria depressão, né? E aí a pessoa pode até começar nessa fase de tristeza mais extrema ainda, porque tá achando que não tá confiando em Deus o suficiente. E você acha que a falta de espiritualidade, ou até mesmo a espiritualidade, ela pode influenciar em algum desenvolvimento de transtorno, de depressão?
Normalmente a gente acredita que uma religião, ela norteia as pessoas. Então, as pessoas estão envolvidas em um grupo, elas se norteiam. Muitas vezes, quando você não tem um grupo de apoio, que seria religião, amigos, grupos da igreja como grupo de adolescentes, grupos de jovens, grupo das irmãs, grupo dos varões, onde a pessoa consiga interagir com outras, pode ser que a pessoa fique um pouco mais reclusa. Então, o ideal com uma pessoa que teria transtorno suicida ou teria depressão é que ela fosse inserida em uns grupos e ela se sentisse pertencente àquilo, porque ali se tornaria um grupo de apoio a ela. Então, ela teria onde recorrer, a quem recorrer quando ela estivesse se sentindo sozinha ou pensando em coisas determinadas. Nós, psicólogos, temos sempre alguns fatos que a gente coloca, tipo uma lista de prevenção. Nessa lista de prevenção vem coisas sobre religião, sobre amigos, quem poderia apoiar, que se a pessoa estivesse pensando no caso de suicidar, e ele ligasse para o psicólogo, a gente pediria o número dos pais, dos amigos, a gente deixaria como lista, como favorito na nossa lista. Caso ele nos ligasse falando que está acontecendo isso, a gente ligaria, acionaria algum familiar próximo que poderia ajudar no momento, ou amigos. A gente acionaria os bombeiros e o CVV. No caso, a pessoa também pode ligar para o CVV. O CVV é um centro para saúde mental contra a prevenção ao suicídio mesmo. Então ele tem um número próprio onde a pessoa pode ligar para eles quando ela estiver pensando nisso, ou ela está sentindo muito como posso falar? Que eles estão muito no extremo da emoção, né? Porque existe o extremo de todas as emoções e o não extremo. Quando você não está sentindo nada e quando você está sentindo tudo ao mesmo tempo. Interessante. De todas as faixas etárias, qual que é a que mais lida com esse transtorno, com a depressão? Normalmente entre jovens e adolescentes. Por quê? Porque são a fase da descoberta. É onde você está descobrindo quem você é, onde você vai descobrir o que você quer fazer de profissão, é onde você está saindo da infância, onde você tinha tudo, onde você era uma criança que brincava, você já não vai brincar mais, já vai pensar contra a cabeça, você vai pensar em qual grupo social você vai entrar na escola, se você vai se encaixar naquele grupo, qual grupo você vai escolher dentro da igreja. Tipo, quando você sai de um grupo de crianças, entra no grupo de adolescentes, normalmente já tem todo mundo formado ali, porque todo mundo já está junto. Você se inserir, você vai ficar um pouco mais inseguro com isso. Então, por quê? Porque é a fase da descoberta e do desenvolvimento. É quando você está saindo de uma coisa e entrando no outro. E do adolescente para o jovem, porque ele está descobrindo o que ele vai querer de profissão. Muitas vezes, muitos adolescentes que estão saindo do ensino médio que não sabem qual profissão vai escolher, mas a família está colocando pressão. Aquilo faz com que a pessoa se sinta reclusa ou pressionada a escolher uma coisa que pode ser não ser a profissão que ele quer para a vida. Quando chega lá na faculdade, ele troca de faculdade direto porque ele não sabe o que ele quer. Mas a pressão que a família impõe faz com que ele se sinta excluído ou ele se sinta incapaz. Interessante. Os jeitos que a depressão pode acabar, acontecendo com as pessoas, como você disse, com perda de uma pessoa, pressão, algo assim, tem como a depressão simplesmente nascer com a pessoa? Não ter causa, assim, uma pessoa morrer, uma coisa foi quebrada, a pessoa só é triste demais, assim. Não, normalmente a depressão ela é uma causa externa, né? O ambiente transforma a pessoa. Na psicologia a gente acredita que o ambiente te transforma, o ambiente te muda. Se você vive em um ambiente hostil, automaticamente você pode ter duas escolhas. Uma, você pensa que você vai ter esperança de ser feliz, outra, você vai pensar que você sempre vai ter aquilo porque você vive naquele ambiente. Se eu tô numa casa onde uma criança, ele vive com um pai que é violento, uma mãe que apanha todo dia do pai, normalmente essa criança pode ter depressão ou ela se torna automaticamente violenta porque ela está inserida naquele ambiente, é o que ela vê no cotidiano. Se uma criança está num ambiente onde um pai bate na mãe e a mãe tem depressão por conta do que ocasiona ela, automaticamente a criança vai adquirir as mesmas formas que a mãe ou a mesma forma que o pai está agindo. Então, como que a gente pode ter a noção que alguém próximo a nós está começando a desenvolver uma depressão? Porque eu conheço pessoas que
já tiveram, mas elas mesmas não aceitavam. Todo mundo percebia, mas a pessoa em si não aceitava para fazer um tratamento. E também já vi casos do contrário, onde a pessoa sim estava triste, mas ninguém ao redor percebia. Como que a gente pode, por exemplo, uma criança não sabe direito o que é depressão. Como que, sei lá, os pais da criança podem, tipo, notar e levar essa pessoa por um tratamento? Normalmente ela tem fatores, né? A gente conta com fatores externos e os fatores biológicos também, né? Um que a gente pode ver, normalmente a pessoa começa a se isolar, não quer brincar com os outros, normalmente crianças elas não querem brincar, querem ficar sempre dentro de casa, sempre dentro do quarto, então é uma preocupação extrema. Ou a criança ou o adolescente, eles vão começar a dizer bem assim, não tem pra quê, não tem sentido eu existir. Não tem sentido eu continuar nessa vida. Eu não quero, é chato, eu não gosto disso, eu gosto de ficar sozinho o tempo todo. É um dos sinais. A pessoa tá se excluindo de tudo, a pessoa tá saindo de tudo. Ou a pessoa tá demonstrando que ela tem sinais de eu não quero mais. Ela tá desistindo da própria vida. Então ela começa a desistir dela mesma. Aí também tem a questão da higiene, que a gente pode ver quando a pessoa para de ter seus autocuidados, como a higiene pessoal, autocuidado com a questão das roupas que veste. Às vezes, não faz sentido, eu vou vestir qualquer roupa. Eu não quero não tomar banho, não. Aí fica um dia sem tomar banho, 2 dias sem tomar banho. A questão também de então, por que esse lado da higiene pega tanto, assim? Às vezes a casa fica muito bagunçada, Porque a pessoa não tem disposição pra fazer nada. Ela não vai ter disposição pra levantar da sua cama pra arrumar as coisas, o que nem uma pessoa normal faria. Ela não teria disposição pra levantar e lavar o prato que ela comeu. E aí as coisas vão se acumulando, estão naquela bagunça. Eu não sei se você já viu, tem um caso na internet onde o rapaz ele foi ajudar, eu até sigo ele no Instagram, ele foi ajudar a arrumar a casa de uma moça, acumuladora. E aí, quando ele entrou, ele se assustou, porque as crianças não estavam tomando banho, ela não estava tomando banho, o cabelo estava bagunçado. Não tinha uma cama para eles deitar direito, eles deitavam em cima das coisas que já estavam ali, lixos e lixos de tempos. Porque a depressão, ela pega de uma forma tão grande que a pessoa não tem disposição nem para cuidar do outro, nem de si mesmo e nem da sua própria casa. Então ela já não pensa mais na sua higiene, ela já não pensa mais na higiene da casa, ela já não pensa mais em sair. Então aquilo se torna uma zona de acumulação e de lixo mesmo, porque a pessoa entra numa fase que ela não consegue nem lavar uma roupa, a pessoa não consegue dobrar a roupa que está no seu quarto. Então são coisas que são fatores que vão aparecendo aos poucos. Você vê que a pessoa ela tá muito tempo, não lava as roupas. Passou um mês, não lavou as roupas, todas as roupas que usou. A pessoa não tá se preocupando com lavar o cabelo, a pessoa não tá se preocupando com escovar os dentes, ali já é um sinônimo de um sinal. Interessante. E tem alguma coisa que nós, como amigos, pais, responsáveis ali pela pessoa, podemos evitar? Ou até mesmo com a gente de ter ou de acontecer a depressão? Normalmente, a pessoa que tem depressão, ela tem que ser ouvida. E a gente não pode invalidar o sentimento da pessoa. Mas isso é besteira. Como falou. Isso é falta de Deus. Não, a gente não invalida. Isso não é besteira, não é falta de Deus. É necessário que a gente tenha um olhar atento pro outro. Porque o outro, ele passa por dificuldades. Eu falei isso pra uma paciente minha recentemente, que ela falou bem assim, mas o meu problema não é maior que o do outro. Às vezes o problema do outro é bem maior do que o meu. Então eu olho pro meu problema e vejo bem assim, não tem importância. Eu falei pra ela, todo problema tem importância. Porque o meu problema pode não ser o mesmo que o seu. O seu problema pode não ser o mesmo que o meu. Mas ele não deixa de ser importante. Sim. Então, é isso que é complicado, né? As pessoas, elas... Parece que é uma competição pra ver quem que é o mais coitado. Que você fala assim, eu tô mal. Mas aí eu tô pior ainda. E aí, eu acho que as pessoas, elas confundem muito os problemas. Porque, por exemplo, se um adolescente vai desabafar com um adulto, aí o adulto, você ainda não sabe o que é problema. Ainda bem que ela não sabe o que é problema de adulto, porque ela tem 16 anos, ela não vai ter problema de alguém de 30. E aí as pessoas invalidam elas, esquecem que elas também já passaram por essa idade e que os problemas naquele momento tá doendo. Naquele momento as pessoas não
ouvem muito. Acho que tem muito esse problema também. E aí, às vezes, você mesmo começa a se sentir culpado. Fala, nossa, olha, eu tô... Que frescura minha, né? Eu tô triste, tem gente aí tão pior que eu. Às vezes não dá nem esperança, né? Tipo, aí você tá assim, na não vou nem falar nada, que eu já sei que vão me levar demais. Tudo assim, dá até um... Você não consegue expressar o que você tá sentindo, porque você já sabe o que você vai ouvir. E aí, como a gente pode lidar com isso? Se expressar, assim, sem esse medo desse julgamento? Normalmente, tem pessoas que elas procuram por ajuda psicológica mesmo, porque o psicólogo, ele não vai julgar o seu problema. Ele sabe que cada um tem seu problema, cada um tá passando por uma fase, né? E não invalidar o sentimento do outro. Porque assim, na minha adolescência, meus problemas pareciam ser grandes pra mim. Na adolescência de vocês, o problema de vocês é grande pra vocês, porque vocês estão passando por aquilo, ainda é uma fase de transição. Então, entender que o problema do outro não deixa de ser importante porque o meu tá muito grande. Então, quer dizer, só porque eu tô passando por um problema grande, quer dizer que o do outro também não é pra ele? Vocês estão numa fase que vocês ainda estão aprendendo, vocês ainda vão ser inseridos no mercado de trabalho. Então, não posso dizer que o de vocês é pequeno só porque eu já sou adulta. Mas na idade de vocês eu também passei por problemas. E não era fácil pra mim dizer que o vídeo de um adulto, mas isso não é problema. Sobre tudo isso pode acabar desencadeando o suicídio. Sim. Certo? E o suicídio, ele é uma atitude egoísta? Eu não diria uma atitude egoísta. A pessoa tá procurando um escape. Ela tá tentando escapar da própria vida, tentando fugir da própria vida que tá vivendo. Então é um caso extremo já da depressão, onde a pessoa já não vê solução para a própria vida. Então ela tenta fugir dela mesma. Então a melhor solução para ela seria tirar a vida, já que não faz sentido. Então, que horrível, né? Porque eu já escutei essa frase numa ministração. Ai, desculpa. Quando a gente tava falando justamente sobre depressão e a menina falou num tom de julgamento. A menina tava palestrando, falou assim, depressão, tipo, se matar é uma atitude egoísta. Desculpa quem não acha, mas é uma atitude egoísta. Porque você tá transferindo a sua dor pro outro. Uhum. E aí, naquele momento, eu também tava passando por uma fase difícil. Eu falei, nossa, além de tudo isso, eu ainda sou egoísta. Não seria uma atitude egoísta pra pessoa. Os outros podem ver dessa forma, mas só que assim, a pessoa que tá doente, ela realmente tá doente. Sim, que a depressão é E uma doença, né? As pessoas não ser tratam tratado, não tratam uma doença. Exatamente, é uma doença e a pessoa tá procurando uma saída. E muitas das vezes, quando a pessoa não tem com quem conversar, porque pode ter caso da pessoa passar pelo psicólogo, o psicólogo perdeu o paciente. Eu tenho um professor que ele contou uma vez que o primeiro paciente dele tinha depressão e transtorno suicida, né? E ele falou que em um desses dias ele ligou pra ele tentou ainda socorrer, mas quando chegou, os bombeiros chegaram lá, quando os pais chegaram, ele já tinha se tirado da própria vida. E aquilo pra ele se sentiu tão incapaz porque era um paciente dele. Sim. Era o paciente dele, ele perdeu ele. E aí ele se sentiu incapaz de... Ele falou, nossa, será que eu não sou um bom psicólogo por conta disso? Porque meu paciente tirou a própria vida. Não, às vezes não é isso. A pessoa tá passando por uma fase tão difícil que ela não sabe como sair. E se ela, mesmo que ela tenha com quem desabafar, se ela tem dentro de casa pessoas que continuam invalidando o sentimento dela, pessoas que ela não tem rede de apoio, porque uma rede de apoio é essencial para as pessoas que têm transtorno suicida. Elas necessitam sair de casa, mas para elas sair de casa elas precisam de uma rede de apoio. Porque normalmente quem tá passando depressão, ele não tem força pra sair. Mas ele precisa de alguém que vá lá e tire ele da cama e diga, vamos sair. Então, dito isso que você acabou de falar, como você acha que a igreja, como uma comunidade em si, pode ajudar com isso? Como que pode ter como que a gente pode ser uma rede de apoio maior para as pessoas que estão aqui dentro? Acho que assim, na igreja é uma coisa um pouco mais difícil porque a gente tem que ver o todo, né? Sim. E nem sempre a gente consegue dar atenção pra todo mundo, ver como todo mundo tá. Mas dá pra perceber quando o seu amigo do lado tá triste?
Ou quando ele não tá fazendo parte de todo o processo. Ah, ele faltou um ensaio, faltou 2, faltou 3, faltou 4, tem alguma coisa errada. Ah, a gente vai sair todo mundo pra comer. A pessoa não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, não foi 4, tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa tem um problema financeiro e ela não tem medo de falar. E aquilo ela vai se excluindo do grupo. Ah, eu não vou ser capaz nunca de sair com todo mundo porque eu não tenho dinheiro. E vai se excluindo do grupo, Aquela pessoa, ela tá propícia a entrar numa fase depressiva porque ela não tem condições, mas só que ela não sabe expressar isso pra outra pessoa. Porque se você tem um amigo e ele te expressa que ele não tem condições, a gente vai pensar o quê? A gente vai dar um jeito pra poder essa pessoa participar também. Sim. Mas tem pessoa que ela não entende que ela pode pedir ajuda. Então a gente analisar um pouco os colegas. Cada grupo tem um líder, mas só que assim, a gente dentro do grupo também temos um papel importante. Sim. Que é ajudar um dos nossos amigos. Então a gente tem que observar se o nosso amigo do lado ele tá passando por alguma dificuldade. Às vezes chego lá e vejo alguém triste. Não, mas aquela pessoa tá muito tempo calada, quieta, sem falar com ninguém. Tá sentadinho no canto. Eu já vou lá, já abraço, já pergunto como tá, como foi o dia, como foi a semana. Por quê? Às vezes a pessoa só precisa que alguém pergunte pra ela como foi o dia dela, como foi a semana dela. Importante. Você disse sobre essa questão do próprio dinheiro. Pode ser uma pergunta besta, mas, né? Teria algum efeito social a causa da depressão? Tipo, alguns tipos de... Tipo, não sociedade, mas algumas classes sociais seriam mais propensas a ter ou a desenvolver. Gente com menos condição. Com gente com desenvolver menos mais condição, depressão. porque... Sim. Além do difícil acesso, né? Tem toda essa questão da exclusão, do preconceito e até. além também de não poder buscar, às vezes, um tratamento por falta Isso. de ajuda financeira. Sim, a questão financeira também impacta muito. Eu estava pesquisando hoje sobre impacto global sobre o suicídio e eu descobri que países de baixa renda ou de média renda são os que mais têm casos de suicídio no mundo. Às vezes, por conta da renda, as pessoas não aguentam. Ou você vê, tipo, tem um rico e a pessoa vai lá e entra em falência. O que acontece? Entra em depressão ou tenta suicídio porque entrou em falência. Perdeu tudo. Então, às vezes, o impacto social da renda ajuda bastante também. Às vezes, as pessoas se excluem porque, meu amigo tem dinheiro, mas eu não tenho. Como eu vou pagar alguma coisa com meu amigo, sendo que eu vou estar o tempo todo pedindo pra ele, o tempo todo dependendo dele? Entendi. Não, é importante, é interessante isso. Então, depressão, ela tem cura? Depressão é um transtorno neurológico, então basicamente ela não tem cura, mas ela pode ser tratada. E isso pode desencadear outros transtornos, tipo ansiedade, é uma coisa diferente. Ansiedade, bipolaridade. Que são coisas, querendo ou não, mais avançadas assim do que só uma depressão. Isso, pode trazer a ansiedade extrema, que é o transtorno de ansiedade no caso, onde a pessoa fica ansiosa o tempo todo, ou em alerta o tempo todo. Normalmente pessoas que têm depressão, às vezes elas ficam em alerta o tempo todo por conta do extremo, ou não tem ansiedade também, porque como a depressão é a ansiedade é a doença de excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Às vezes a pessoa pode ter depressão, mas não ser ansiosa. Mas aí ela pode desenvolver o transtorno borderline ou a bipolaridade. Borderline, você pode desenvolver ele ou você nasce com ele? Depende muito, porque tem a bipolaridade e tem um borderline. Borderline é um transtorno neurológico também, então é um transtorno no cérebro, uma válvulazinha que nem a depressão, ela pode ser acionada ou não. Você pode ter aquele gene ou não ter aquele gene. E o borderline, o que ele seria? Ele seria como um bipolar, só que tem alguns fatores diferentes. O que É diferente, desculpa. Porque eu já ouvi casos, tipo, de conhecidos que falaram que tinham borderline e me explicaram que era, tipo, você não sabe quem você é. Só que é muito complicado, tipo... Então, o borderline, ele não vai ao extremo. O bipolar, ele vai ao extremo de uma coisa. O borderline, ele oscila. Ele tem oscilações. Às vezes, um dia ele tá bem, no outro ele já não tá bem. Sei. Então, sobre a ansiedade, que
seria uma crise de ansiedade? Como que alguém pode saber que tá tendo uma crise e como ela pode sair, assim, dar um... Crise de ansiedade é um pouco mais difícil de sair, eu falo por experiência própria. Eu tenho ansiedade que quase para aos transtornos de ansiedade. Então a pessoa começa a suar muito, a pessoa começa a chorar sem motivo nenhum, sente falta de ar, ou fica o tempo todo em alerta preocupado, não consegue dormir, vem insônia. Então vai vários fatores. Tem gente que quando a ansiedade ataca só chora. Tem gente que sente falta de ar. No meu caso eu sinto falta de ar, eu choro, eu não consigo dormir direito, fico com insônia. Já aconteceu também de eu ter fases que eu não consigo dormir e eu não sabia o motivo, sabe? Eu tava com sono, aí fica, meu Deus, eu quero dormir. E aí tem muita gente que não sabe, né, identificar quando tá tendo uma crise e como pode cuidar disso. Isso é uma pergunta, como que terapia e ir ao psicólogo tem diferença de um terapeuta e um psicólogo? É que depende, tem terapeuta ocupacional e tem o psicólogo propriamente dito. Terapia ocupacional, ele não necessariamente é formado em psicologia. Sério? Ele é formado em terapia. Terapia é uma formação que normalmente nós psicólogos não acreditamos muito, que eles deveriam ter feito um curso igual a gente. Sim, eu também acho. Meio complicado. É que eu vejo muita gente falando assim, você fez faculdade de psicologia? Não. não, e a gente, ué. É um terapeuta. Só que eu achei. Tem um curso de Não sei, terapia. É que nem, o psiquiatra, ele fez curso de psiquiatria. Mas se ele quiser fazer uma especialização de 2 meses ou de 2 anos em terapia, ele pode ser terapeuta. Então o ideal mesmo Mas são profissões diferentes? São profissões diferentes. Eu não sabia. Não Sério, sabia por causa também. que Eu eu achei já que ouvi era muito. diferente. Eu já fiz psicólogo. Só que aí eu falava, tipo, tô indo, né, numa sessão. Só que eu falava terapia, porque pra mim era a mesma coisa. Aí o povo é psicólogo ou terapeuta? Aí eu não sei. No psicólogo é psicoterapia. Então eu falo, Terapia. estou indo pra terapia. Por isso que tem muita gente que Confunde. Tem 2 coisas diferentes. Quando as pessoas falam bem assim, mas você não pode se inscrever na vaga de terapeuta? Não, porque eu não sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta. Faz muito sentido. Bom, Esses dias eu vi um anúncio no YouTube do cara. Você sabia que pra você fazer terapia, você não precisa ser formado? Aí eu fiquei tipo, nossa, que negócio. Ixi. Porque é alguém formado, né? Você estuda. De fato. É uma coisa que o Conselho Regional de Psicologia luta há um tempo, né? Porque nós acreditamos que pra pessoa ser terapeuta, ela teria que ter pelo menos uma formação em psicologia. Porque a gente passa 5 anos estudando. É o ideal, Sim. né? Se você passa 5 anos estudando, tem um motivo Tem um pra motivo isso, pra né? isso. Tem o que E você acha que passar com um terapeuta ocupacional ou com um psicólogo, a pessoa precisa ter algum tipo de doença, algum tipo de ansiedade, transtorno? Não. Não é necessário ter nenhum tipo de doença, transtorno, ansiedade. Se a pessoa necessita passar por psicólogo só pra relatar como está seu dia, porque todo mundo tem pensamento automático. Eu posso não ter nenhuma doença, mas eu tenho pensamento automático. Pensamento automático são aqueles pensamentos degenerativos, vamos pensar assim. Os famosos pensamentos intrusivos. Os famosos pensamentos Ok, eu intrusivos. não sou estranha por querer jogar meu celular do ônibus. Os famosos não, pensamentos intrusivos. Então, desculpa, pode falar. Aí eles seriam o quê? Tem uma super generalização. Normalmente eu sempre falo isso para os pacientes. Qual é a super generalização? E eu passei por uma situação em uma festa onde alguém riu uma vez de mim. Toda festa eu vou pensar que todo mundo tá olhando pra mim e tá rindo de mim. E às vezes não é isso. Então, é isso que eu ia te perguntar. O que falar numa sessão, quando você tá com um psicólogo? O que eu posso dizer pra ele além do meu dia? Porque às vezes é na rotina, às vezes, meu dia foi igual a sempre. Eu tenho muita dificuldade pra falar como foi o meu dia, eu não consigo falar dos meus pontos. Então, quando eu ia pra uma sessão, eu não sabia muito o que falar, ficava muito perdida. Aí eu falei, nossa, eu preciso, aproveitar isso aqui. E eu não sabia o que uma pessoa pode pôr numa Em pauta. conversa, em pauta. Eu aplico a TCC, então na TCC normalmente eu tenho um caderno terapêutico, que é o famoso diário terapêutico, né?
Então, todos os meus pacientes têm um caderno onde eles vão anotando tudo que eles vão passando durante a semana. No dia da terapia, eles vão me trazer aquele caderno e aí eles vão relatar o que tá escrito na segunda fez isso, no domingo, vamos lá. Domingo eu fiz isso, na segunda eu fiz isso. E aí eles vão relatando os pensamentos deles também durante o dia e o que eles fizeram durante o dia. Eu fui na praia no domingo, aconteceu tal situação. Beleza. Fui na segunda-feira fazer compras e me estressei com alguém. Aí eu já falo, o porquê você se estressou com aquela pessoa? Nossa, que legal. Pra tentar chegar ao fundo, né? Mas é porque a pessoa falou isso, isso e isso. Mas o porquê você se estressou com essa fala? É muito porquê, né? Porque E aí você vai me trazer a solução do seu próprio problema. Você sabe que você tem a resposta, mas só que você não tá sabendo como lidar e trazê-la pra você. Então, às vezes, você não precisa ir pensando, o que eu vou falar com o psicólogo hoje na sessão? Não. Você vai falar, primeiramente, o psicólogo sempre pergunta, como foi sua semana? Então você pode trazer essa semana toda, mesmo que você ache que foi insignificante pra você alguma coisa ali, pra nós é alguma coisa muito grande. Às vezes uma fala sua assim, minha semana foi assim, aconteceu isso em casa e tal. E foi besteira, minha mãe falou e tal coisa e eu não gosto do que ela me propôs e tal. Mas é besteira. Pra você é besteira. Pra mim que você tá trazendo, não. Porque aí significa que você tá tendo algum problema com a sua mãe. A figura de materna ali. Às vezes eu falo assim, eu tenho uma paciente que ela me trouxe na primeira sessão que o problema dela era com o profissional, ansiedade com o profissional. Que ela não conseguia lidar com o profissional. E aí ela me trouxe alguns casos, foi trazendo. Aí ela falou que a mãe dela também era formada na mesma profissão que ela é formada e tal. Beleza, na primeira sessão passou. Na segunda sessão ela me trouxe de novo. Aí eu fui lá e perguntei pra ela, e qual é a sua relação com a sua mãe? Como é? Tal, ela faz isso. E como você se sente quando ela dá opinião sobre o seu trabalho? Ela começou a chorar, porque o problema dela não era o trabalho em si, era a mãe dela. Caramba. Nossa, que tudo afeta, né? Tudo né? É uma coisa que às vezes você nem pensa que tá sim. acontecendo, pode fazer. Então, aí, às vezes você tá ali dizendo assim, o que eu vou falar na terapia? Não, você pode falar só a semana inteira. Porque o que você trazer pra mim, eu vou estar prestando atenção o tempo todo. Nossa, é igual quando o psicólogo fica anotando, né? Você tem que estar anotando aí. Às vezes eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não sabe o que falar na sessão. E aí, foi exatamente assim. Ela não sabe o que falar. Eu pergunto pra ela como foi a semana dela. É a mesma coisa, na minha rotina e tal. Aí essa semana ela me trouxe uma coisa diferente. Eu falei, mas se você não me falou nas outras sessões? Ela não te fala? Aí eu disse, não. Ela, eu jurava que eu tinha te falado isso. Eu disse, não, você não falou. Isso é muito bem. Aí ela, nessa sessão foi quando ela trouxe que ela achava que o problema dela era pequeno comparado dos outros. E aí foi quando eu falei, não, seu problema não é pequeno comparado dos outros. Ele não deixa de ser importante por conta disso. E aí essa paciente olhou pra mim e falou bem assim, é a primeira vez que eu escuto isso. Nossa. Então, às vezes, o paciente vai chegar na sessão e ele não vai querer falar nada. Ele vai querer ficar quieto a sessão inteira, porque ele não sabe o que falar. Mas ele precisa ter uma relação de confiança. Eu preciso criar vínculo com ele. Eu preciso que ele entenda que eu tô ali pra ajudar ele. Então, o que parece ser insignificante ou sem sentido nenhum pra vocês, eu dancei na segunda-feira, me diverti com todo mundo, todos os meus amigos. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito e a gente se divertiu tudo junto. Pra você, aquilo ali não foi nada, mas pra mim é importante. Eu sei que você tem uma pessoa que você confia muito, é aquele amigo. Então eu preciso saber também dele. E como que a gente pode ajudar essa pessoa sem, fazer com que ela seja dependente? Porque eu acredito, a dependência emocional, por ser rede de apoio, pode acabar gerando uma dependência emocional. E
isso eu acho que prejudica mais a pessoa, não? Então, aí seria uma rede de apoio onde você tem que... você já começa essa rede impondo limites, na verdade. Então, você pode ligar pra mim, eu vou estar te ajudando e tal, mas você também tem que fazer a pessoa entender que ela também precisa caminhar com as próprias pernas. É isso que eu faço com meus pacientes, eles não são dependentes emocional de mim. Mas eu faço eles entender que eles podem caminhar com as próprias pernas, que eles podem resolver os próprios problemas. Como isso? Tal. Mas como a gente resolve isso? Você vai xingar a pessoa sempre a tentar resolver por ela mesma. Então ela veio e você jogou pra ela de volta. Por quê? Normalmente você começa uma sessão de psicoterapia e o paciente já quer que você resolva o problema dele na hora. Ele fica o tempo todo, mas eu preciso resolver isso. Mas só que assim, e como a gente pode resolver isso? Então eu vou sempre estar jogando pra ele de volta, porque eu faço com que ele entenda que ele tem que resolver. Por isso que é tão importante, né, fazer essas sessões, por causa que... Então, eu também já ouvi muito, por que você vai fazer isso? É só uma conversa, se você quiser conversar, você conversa comigo comigo agora. E a gente esquece como que isso é importante, né? Como que a gente não tá vendo como que esse trabalho é feito. É um olhar profissional, né? É um olhar Estudo profissional. por trás. E isso é incrível, porque isso ajuda muitas pessoas a sair realmente de um estágio de depressão. Sim. E melhora muito. E isso é muito impressionante, por causa que é aquilo, né? Pra você é só uma conversa. Mas aí você consegue, sabe, ajudar tantas pessoas. Isso é muito bonito. Muito bonito, né? Você tem mais alguma dúvida? Pra última pergunta. Não sei de pensar. Não sei. A questão da ansiedade. O que me pega muito é a questão da criação. Como você mesmo disse, o meio ele afeta. E tem como eu criar uma criança, um sobrinho, algo assim, uma criança ansiosa? Ou evitar que ela seja ansiosa? Depende, porque como muitos falam, hoje a ansiedade é a doença do século, né? Às vezes você tá criando ela de uma forma, mas só que a criança na escola, ela tem lidado com outra forma. Mas ela é muito protegida. Porque quando a gente cria uma criança, a gente cria ela protegendo ela. Tipo, como se a gente criasse um balão cor-de-rosa em volta dela e ela tem que ser daquilo. Você vive no seu mundo cor-de-rosa. Eu já escutei muito isso por minha pessoa. Mas isso não impede de eu ser ansiosa. Mas a criança teve tudo o que ela quer. Mas ela é ansiosa demais. Às vezes a criança tá passando pelo imediatismo de tudo. Eu quero isso, ganhou. Imediato. E quando chega na hora de esperar, ela não sabe lidar Ela não com a sabe situação. lidar com a espera. Então ela fica ansiosa pelo futuro. Todo aniversário eu ganho um presente que eu quero. Eu não vejo do ano que vem chegar pra eu poder chegar no meu aniversário pra eu ganhar um presente que eu quero. Entendi. Aquilo de euforia. Ser eufórico demais. Entendo. E na criação, os pais eles conseguem evitar isso? Porque querendo ou não, a gente protege, a gente sabe. A gente Às não, vezes né? não é nem Nossos intencional. pais protegem, sim, tipo, a superproteção a gente sabe que é ruim, mas a proteção também é necessária pra Sim. criança. Como pais, tipo, tem como evitar que a criança Seja ansiosa. tipo assim, equilibrar. Não evitar, tipo, como se fosse, meu Deus, tudo mais. Mas, tipo assim, pra ajudar a criança também. Eu acho que o olhar mais atento, né? Os pais podem ter o olhar mais atento pra criança. A criança chega na reclamação da escola. A criança tá conversando demais. É um erro a criança conversar demais? Não. Porque que ela tá se expressando. Se a gente chega essa reclamação, tá até conversando com a vizinha minha, chega uma reclamação dessa, ela tá conversando demais, beleza, ela não pode conversar enquanto a professora tá explicando, conversa com ela sobre isso. Mas é importante saber que ela está conversando. Porque a criança quieta demais é sinônimo de que alguma coisa está errada. E como que a gente pode diferenciar uma criança que está apresentando esses sinais, crianças, adolescentes que estão apresentando esses sinais, de uma pessoa que é introvertida? Vamos ver por um ângulo. Se a criança ela não interage, mesmo que outra pessoa tente interagir, não tem nenhum amiguinho, por exemplo.
Não fez nenhum amiguinho. Passou um ano, a criança não fez nenhum amigo na escola. Ali já é um problema. Já não é ser introvertido, porque apesar da pessoa ser introvertida, se alguém muito espontâneo chega e gruda na pessoa, não desgruda mais. Adotar, né? Tem um introvertido que é adotado. Entendeu? Então não desgruda mais. Ai, tá. Não, porque ele vai se sentir acolhido por aquela pessoa, porque aquela pessoa vai voltar sempre. Entendi. Ela falou com você uma vez, você respondeu, mesmo que você seja introvertido, você vai responder oi. Ela vai voltar de novo no outro dia pra dizer oi pra você. Porque você disse o primeiro, você abriu o primeiro leque. Mas se você chegar na criança e diz oi, e ela continua assim, nem olha pra você, alguma coisa tá errada. Alguma coisa aconteceu com aquela criança. Às vezes a gente pensa que a pessoa, né? Às vezes é até mentida, né? Fala, deixa a criança falar comigo. Não, e as crianças demonstram em sinais, por exemplo. Na sala lúdica, quando eu levo as crianças na sala lúdica, normalmente eu peço pra eles desenharem. Deixa eles desenharem, deixa eles mostrarem a rotina deles com os bonequinhos, vão jogando. A criança ela pode demonstrar violência, ela pode demonstrar agressão e ela pode demonstrar alguma coisa que está acontecendo, mesmo que ela não me fale nada, ela tá demonstrando ela enquanto ela tá brincando. Às vezes eu desenhei o papai e a mamãe, mas eu desenhei a mamãe caída e o papai por cima da mamãe. O que a criança tá me mostrando? Que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa dentro de casa. Ou às vezes a criança desenhou ela e a mãe, mas o pai não tá presente na foto. Mesmo que sejam famílias de 3, porque normalmente no prontuário vem todas as informações da criança, todas as informações dos pais. Normalmente eu faço uma sessão com os pais antes da criança, então eu vou saber como a mãe vai me passar a situação de que ela tá trazendo da criança. Ela tá muito violenta na escola. Uhum. A criança tá muito violenta na escola. Ela vai trazer ela na próxima sessão, eu vou atender a criança e eu vou brincar com ela, juntamente com ela. Então, vamos pegar os bonequinhos, eu sou um boneco, você é outra, a gente vai brincando, você vai demonstrando tudo. Ela vai me mostrar a rotina diária dela da casa. Não, tia, mas é assim. Ué, mas é assim porque é assim? Porque lá em casa é assim. E quando uma criança não se abre na terapia, a criança não quer falar? Ela não fala, mas aí a gente pode fazer por desenho. Então, eu vou entregar uma folha pra ele desenhar, vou pegar outra folha pra desenhar, colocar os lápis na mesa, eu vou dizer assim, vamos desenhar comigo? É que tem muita criança que também não gosta, né, de se abrir. De se abrir e falar, eu não quero ir, mãe. Não eu tive uma criança que eu tratei que ela era assim, não quero ir. Ela chegou, ela olhou pra mim, aí ficou olhando. Eu falei, tudo bem? Eu sou a Arielle e tal. Eu vou ser sua psicóloga, tá bom? A gente vai pra uma sala onde tem um monte de brinquedos agora, tá bom? A pessoa só fazia. Sentou lá e ficou quieto. Ficou quieto, beleza. Peguei uma folhinha, sulfite, dei pra ela. Peguei a minha, coloquei os lápis e falei bem assim, agora a gente vai desenhar, beleza? Você pode desenhar o que você quiser, em quantas folhas você quiser. Tá bom. Então eu ia desenhar uma casa. Você quer desenhar uma casa em Guatinha? Tá bom, vou desenhar a casa. Tá bom, desenhei pessoas. Você quer desenhar pessoas também? Sim, beleza. E aí ela vai desenhando. Depois eu vou pegar aquele desenho dela e eu vou analisar aquele desenho. O que aquele desenho tá trazendo pra mim? Qual a informação que ele tá trazendo pra mim do cotidiano? Parece que não foi nada durante a sessão, porque ele só tava desenhando. Mas a criança só desenha rabisco. Mas você vai ver a forma como ela tá segurando o lápis e que potência de força a criança tá segurando. Nossa. Caramba, que... Tudo E quando são pessoas mais velhas, que nem você falou, que são pessoas idosas, que já, né, entram num estado de tristeza, que nem você tinha falado, que não conseguem mais fazer muitas coisas, que às vezes também se sentem muito sozinhos, porque tem muito esse problema também. Esses dias eu apresentei um trabalho na escola que falava justamente sobre isso, sobre idosos que sentem essa tristeza
por causa que não tem um apoio nem familiar e nem da sociedade mesmo. Porque Famosa velhofobia. É, velhofobia. E aí, como que né, pode ser cuidado, como que a família também pode se tornar uma rede de apoio, como que a gente pode identificar que um idoso está precisando já de uma ajuda. Então, normalmente, idosos, a gente deveria colocar eles em atividades físicas. Ah, mas tem uma atividade no parque. Normalmente, eu acho que todo mundo já vê aquela atividade em praça, que os idosos ficam fazendo ginástica. Então, a gente vai acompanhar. Ah, ó, hoje tem uma atividade de ginástica. Normalmente, idoso levanta cedo. Então, a gente pode ir lá, pegar ele, levar ele pra fazer uma caminhada. Vai com ele pra assistir um desenho, assistir alguma coisa que ele gosta de assistir. Tem crochê também, ensina o crochê, aprende crochê, ensina o crochê pra eles. É importante. Quando eu trabalhava em uma casa da mulher, eu falava que era as minhas tias, né? Todo mundo falava que era, Hari, sua tia chegou. Aí, elas falavam, as suas tias já estão aí. Oh, beleza. E era o quê? Elas eram um grupo de crochê. É tanto que eu aprendi a fazer crochê com elas. Por quê? Legal. Sentir valorizada. Às vezes elas só querem ir um espaço pra conversar entre elas. Então elas iam lá conversar, enquanto eu fazia um crochêzinho delas. E eu conseguia saber tudo que tava acontecendo em casa, tudo que tava acontecendo na vida delas, enquanto elas estavam fazendo um crochêzinho. Que legal. Isso é muito legal. Bem legal. Atividade física é uma ótima saída também, né? Assim, pra ajudar. Eu já ouvi muito isso também. Às vezes não é que você tá depressiva, você só precisa liberar endorfina. Fazer alguma atividade. Você vai estar liberando hormônios, então você vai estar liberando o hormônio do prazer a partir do momento que você tá fazendo atividade física. Porque você está energizando o seu corpo. E normalmente quando a gente faz atividade física, você pode perceber que a gente não consegue dormir logo depois disso. Eu tenho que esperar o corpo acalmar. O nosso corpo ele fica muito elétrico, ele fica muito agitado. Então a atividade física serve para estimular a pessoa. Normalmente pessoas com depressão a gente pede que a pessoa tenha algum animal de estimação e possa passear com esse animal para poder ele sair um pouco de casa, ver outros lugares, passear um pouco, andar um pouco para estimular. E tudo conta? Treino em casa, caminhada? Tudo. Até treinar em casa, pegar os... treino em casa, pegar os filhos, os pacotes de feijão. Fazer um treino em casa ajuda bastante também, porque querendo ou não, se a pessoa tem limitações pra sair de casa, a gente pode começar em casa. Não, legal. Então é bom. Então é muito bom, né? Pegando fit day. Tem alguns idosos que eles não conseguem andar muito tempo, então a gente faz um treino em casa, a gente brinca com eles, dança. Tem idosos que eles gostam de dançar. A gente pensa que não, eles estão bem quietos ali, mas, gente, eles já viram tanta coisa, E às vezes essa mudança de áreas pra eles ajuda bastante. Ah, mas meu avô ele não gosta de fazer nada. Então joga com ele no dominó. Ou só sai pra andar também. Sim. Tem muita coisa que gosta de caminhar. Estimular atividades. Legal. É bom. E pra finalizar, teria alguma mensagem que você passaria pra alguém que se identificou com esses sintomas, se encontra em algum problema assim, acha que tá passando por alguma coisa efetivamente grave? Teria alguma mensagem, algum recado, conselho? Necessariamente eu pediria que a pessoa procurasse por ajuda, é importante. Não passar por essa fase ou por essa situação sozinho, porque nós não nascemos pra andar só, né? Não nascemos pra ficar só. O ser humano não consegue fazer isso. Procurar por ajuda é muito importante. É um dos sinais mais importantes. Ser ouvido é importante. Então, não guardar pra si, mas saber compartilhar. Saber ser escutado também. Porque tem aquela coisa, a pessoa fala, mas você precisa saber ouvir, mas você também precisa saber falar. Não adianta só saber ouvir e não saber falar. Então, você pode lutar com a dor que você está passando, pode lutar pelas situações que você está passando. É como eu falei, necessariamente a pessoa com depressão não tem transtorno suicida, mas também necessariamente a pessoa com suicídio não tem depressão. Às vezes a pessoa tem depressão, mas não tem transtorno suicida, pode ter os dois. Ou uma pessoa com ansiedade pode ter transtorno suicida também. Porque o suicídio ele abrange várias doenças, né?
Às vezes a pessoa com ansiedade, ela tá tão no nível de ansiedade que ela já pensa assim, eu não quero, não dá mais pra mim, não dá mais pra mim. Esse não dá mais pra mim é que ela não aguenta mais. Então, saber ser ouvido. Saiba gritar pra fora, coloca pra fora. Legal. Tem algum tipo de exercício que pode ser feito pra pessoa incentivar a pessoa a falar? Normalmente a pessoa pode procurar a pessoa que ela mais confia. Eu confio mais no meu amigo. Importante que a pessoa procure esse amigo, converse com esse amigo e esse amigo, se necessariamente estiver escutando também, procure por pessoas que possam ajudar essa pessoa também. Eu tenho um paciente no caso que eles fazem terapia porque o amigo virou e falou bem assim, você precisa fazer psicoterapia. Você tá precisando, você precisa passar pelo psicólogo, porque você não sabe que você já tá num extremo. Então, às vezes, um amigo pode te impulsionar a fazer o que você não consegue fazer. Eu não consigo ir na psicoterapeuta. Beleza, eu vou te acompanhar até a psicoterapeuta. E você vai passar pela terapia. Então, buscar por ajuda em quem pode realmente te ajudar é importante. Eu tenho amigos que, às vezes, eles me ligam só falando assim, eu preciso que você me escute. E eu escuto. Eu escuto tudo. Depois que eu escuto tudo, eu converso com a pessoa. Falo bem assim, e o que você acha dessa situação? Como você chegou a essa situação? Às vezes a pessoa só precisa ser escutada. E aí o escutar a pessoa faz com que a pessoa tome coragem para procurar por ajuda. E como eu falei, não invalidar o sentimento. Não invalide o sentimento de que o seu amigo precisa de ajuda. Aquele negócio, seu problema, seu problema é besteira. Não, seu problema é importante. Isso acho que a gente conseguiu aproveitar bem o assunto. De novo, muito obrigada por você estar aqui. Você foi maravilhosa. E é isso, a gente quis trazer esse episódio mais pra pôr na consciência das pessoas que não é um sentimento, é uma doença que precisa ser tratada, não pode ser invalidada de forma alguma. Não é algo místico, né? Falta de algum de Deus, que também não é frescura, que qualquer sim. pessoa pode sentir isso de qualquer idade. Então a gente quis trazer isso mais para conscientizar e pessoas, mesmo que elas sejam crentes, a também buscar ajuda. Também para terapia, porque quando você tem uma doença física, você crê que Deus pode curar, mas você vai ao médico. Você vai ao médico. Você não fica com febre e fala, não vou no médico que Deus vai me curar. Não, você vai ao médico e crê em Deus também, da mesma forma. Sim. Com doença psicológica, fala, Deus vai me curar, mas eu também vou fazer por onde? É aquelas coisas, né, que todo mundo fala, mas Deus criou todas as profissões, né? Se existe um psicólogo hoje para ajudar todos que ele possa ajudar, ou simplesmente ter sua escuta ativa, tem uma coisa que a gente fala que é o questionamento socrático, que a gente sempre questiona o paciente, aquele porquê, mas como chegamos a isso, como podemos resolver isso, que todo mundo pergunta, mas o psicólogo só fica falando o quê, por quê, pra quê? É um questionamento socrático, por quê? A gente tem que questionar para chegar ao fundo da situação. E se Deus criou todas as profissões, se Deus deu instrução, o psicólogo passou 5 anos estudando, Deus permitiu que ele passasse 5 anos estudando, Deus permitiu que eu estudasse, né, meu estudo foi uma promessa de Deus pra minha vida, ele já tinha me prometido desde os 12 anos, eu passei na faculdade, passou a pandemia, eu passei a pandemia estudando, eu pensei que eu não ia conseguir passar durante a pandemia estudando na faculdade, pensei que teria que trancar no processo, mas Deus me ajudou a passar a pandemia, tudo. Se eu tenho essa profissão hoje, é para ajudar quem eu posso. Se eu posso ajudar onde eu tô, na comunidade que eu tô, na igreja que eu tô, eu vou ajudar. E se Deus me deu capacidade para isso, as pessoas têm que entender que a partir do momento que Deus capacita, ninguém pode invalidar o conhecimento que Deus deu. Sim.
incrível, até porque foi Deus que Foi criou Deus isso. que deu, sim. Da forma como a gente funciona, tudo foi Deus que fez. Então não significa que você não vai porque é um pecado ou algo do tipo. É que elas buscar por ajuda não é problema, gente. Vocês têm que buscar por ajuda. Tem que entender que vocês não são fracos porque buscam por ajuda. Vocês são fortes porque estão buscando por ajuda. É só a gente forte que tem a coragem De falar, né, e de de pedir buscar. ajuda. Então, É isso, muito obrigada de novo pela participação, esclarecer as dúvidas. Eu espero que você aí em casa tenha esclarecido sua dúvida, ajudado aí de alguma forma. Sempre importante ressaltar, né, que Jesus, ele nos ama e ele está sempre disposto a nos ajudar também. Exatamente. Muito obrigada, gente. Até o próximo Pode Crer. Tchau.